Levanta-me um pouco o cabelo para trás. Já está? Já. Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa casa. Hoje o nosso culto é um bocadinho diferente, é assim num contexto familiar. Dinâmico. Eu procurei engrossar o nosso grupo de louvor, com a participação do culto infantil também, pelo menos para a primeira música, e depois vamos ver como é que vai correr. Então, queremos convidar-vos a participarem, vamos cantar. Vamos cantar uma música que fala sobre isto mesmo, sobre sermos família. Certamente Deus tem também falado através de nós e tem revelado o seu amor e a sua paz através das nossas famílias também. E então a música que vamos cantar fala sobre isto mesmo. Vamos cantar, filho? Sim. Vamos cantar? Então vá. Sim. Quanto a mim, Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, e não mais estarei só. A minha vida é abençoada, e do céu há um galardão. Então eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Quanto a mim Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, e não mais estarei só. A minha vida é abençoada, e do céu há um galardão. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. fazer o gesto. Eu tenho Jesus, Jesus, e Ele me chama assim. Ele me levanta, me leva, sou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a mim, serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, Jesus, e Ele me chama assim. Ele me levanta, me leva, estou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a mim, serviremos ao Senhor. Quanto a mim, Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, eu não mais estarei só. A minha vida é abençoada, e do céu há um galardão. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. Quanto a mim Deus encontrou-me, quanto a mim me deu um lar, quanto a mim me deu uma família, eu não mais estarei só. A minha vida é abençoada, e do céu há um galardão. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. Amém. Então vamos ter um momento de oração agora. A Célia vai nos dirigir nessa palavra de oração e hoje queremos incluir, para além dos outros assuntos que temos partilhado nos nossos momentos devocionais e que estão a marcar o nosso tempo e as circunstâncias que estamos a viver, queríamos orar em particular pela irmã Belina. Sabemos que ela vai fazer uma cirurgia, vai ser sujeita a uma cirurgia na próxima semana, e então nós queremos incluí-la nas nossas orações e também à sua família e à Susana em particular, para que o Senhor possa estar a abençoá-las. Vamos orar a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite e te damos graças, ó Pai, por podermos cultuar a Ti, por podermos estar reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar das circunstâncias e das lutas pelas quais estamos a passar, Senhor, temos sentido a Tua paz, temos sentido o Teu auxílio, temos sentido o Teu conforto, Senhor, e podemos dizer que estamos abençoados, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza que temos que Tu estás connosco, Tu nos guardas, Tu nos proteges. Nesta hora, Senhor, queremos colocar diante de Ti todos os irmãos, nomeadamente, Senhor, aqueles que estão mais frágeis, os mais envelhecidos, aqueles que estão com alguma debilidade nos seus corpos, para que Tu os
guarde-os, proteja-os, também os nossos amigos e irmãos que trabalham e que estão, Senhor, envolvidos mais diretamente com estas circunstâncias e com esta doença. Oramos para que Tu também possas protegê-los, possas guardá-los e queremos, Senhor, neste momento colocar a nossa irmã Belina no Teu altar, desta forma, Senhor, também para que possas, Senhor, guardar a Tua serva nesta cirurgia, que ela possa sentir a Tua paz sobre ela, Senhor, e a Tua proteção, como já tem sentido noutras alturas. Pai, abençoa a sua família e também a Susana, lembramos neste tempo de prova, para que Tu possas ser com elas, Pai. Dá-nos um tempo abençoado ainda na Tua presença nesta noite, abençoa as pessoas que estão a assistir, Senhor, a este direto, a esta partilha. Abençoa também o João Pedro, quando ainda vai transmitir a Tua palavra, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Vamos continuar a adorar a Deus. Vamos deixar agora o grupo de louvor mais simplificado e depois eu vou voltar para ministrar alguns pensamentos da palavra do Senhor. Está bem? Tu és meu lar e eu te amo. Tu és meu Toma meu coração.
te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, Jesus, meu amor. Perante ti estou e com prazer me entrego a ti, Senhor. Minha esperança está só em tuas mãos. Toma meu coração, toma meu coração, e eu te amo, eu te amo, Jesus, e eu te amo, eu te amo, Jesus, meu Sim, Deus, nós te amamos, Deus, e Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és e tens sido a nossa esperança ao longo deste tempo, Senhor. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor, porque Tu és o dono dele, Tu és o Rei da nossa vida, Senhor. E é com esta esperança e com esta convicção que mais uma vez louvamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está a assistir em sua casa, Senhor. E obrigado ainda pela forma como a Tua palavra, Senhor, vai tocar os nossos corações, Deus. Tu te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, obrigado pela vossa companhia. Nós vamos, conforme tínhamos combinado no nosso devocional de quarta-feira, a minha intenção hoje é voltarmos ao convite de Jesus e vou fazer a leitura, porque eventualmente podem estar pessoas agora a acompanhar-nos que não estiveram ou que não assistiram ou que não tiveram a oportunidade de ouvir esse devocional de quarta-feira. Então eu vou ler novamente o texto e, como tinha dito, gostava de alargar um bocadinho a reflexão ao contexto em que Jesus faz este convite precioso, que é muitas vezes citado e certamente, eventualmente, já ouviu talvez alguma mensagem ou leu algum texto até publicado. O convite a que me refiro encontra-se em Mateus, no capítulo 11, e diz assim, e é Jesus que está a dizer: venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. É um convite extraordinário de Jesus, que nos encoraja, nos desafia de uma forma arrojada, podemos dizer, a irmos ao seu encontro. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, diz uma outra tradução. Venham ter comigo, diz aqui na Bíblia para todos, venham ter comigo os que estão cansados e encontrem em mim alívio, descanso para a vossa alma. É um convite com uma promessa. E na quarta-feira aprofundámos um bocadinho este convite de Jesus e no fim da nossa meditação vamos voltar a ele, mas hoje eu gostava de que incidíssemos ou começássemos por pensar um bocadinho no contexto em que Jesus faz este convite precioso com esta promessa. E estou-me a referir ao contexto imediato. Não citamos, somos muito seletivos às vezes na forma como abordamos e citamos a Bíblia, mas a verdade é que este convite é antecedido por uma declaração, que é um lamento, e também por uma oração de Jesus que ele faz em gratidão, dirigida ao Pai, naturalmente. Então, antes do convite, temos uma declaração de lamento ou censura até, e uma oração que ele faz ao Pai com ações de graças. E naturalmente, para comentar, eu prefiro talvez ler, porque assim é mais rigoroso, e depois eventualmente ser alguns comentários. Então, antes do convite,
Quais são essas palavras de lamento, podemos dizer até de censura, ou até num certo sentido encontramos aqui algum juízo e algum sentido de condenação que depois levaram Jesus à oração de ações de graças. Então, as palavras são dirigidas às cidades rebeldes, e diz assim o texto, no mesmo capítulo, apenas alguns versículos antes, no verso 20, diz assim: Jesus começou então a censurar, ou a lançar em rosto, diz a outra tradução, a censurar as cidades em que tinha realizado a maior parte dos seus milagres, porque os seus habitantes não se tinham arrependido. Dizia ele: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, se os milagres que em ti se fizeram tivessem sido efetuados nas cidades de Tiro e Sidom, há muito que os seus habitantes se tinham arrependido, vestindo-se de luto e com cinza na cabeça. Por isso vos digo, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos dureza do que vocês. E tu, Cafarnaum, querias elevar-te ao céu? Pois serás rebaixada até o inferno. E se os milagres que em ti se fizeram tivessem acontecido em Sodoma, essa cidade ainda hoje existiria. Eu, porém, vos digo que no dia do juízo os habitantes de Sodoma serão tratados com menos dureza do que tu, Cafarnaum. Impressionantes também estas palavras de Jesus, mas num sentido oposto àquelas de consolo que aparecem no convite. Não é por acaso que citamos mais vezes o convite de Jesus com a promessa de descanso do que prestamos um bocadinho de atenção a estas palavras que ele profere, tão, podemos dizer, tão duras, direcionadas a que cidades? Estas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades vizinhas de Nazaré, as cidades próximas lá do mar da Galileia, diz o texto, onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres. Cidades onde Jesus se situou mais e as cidades que ele mais percorreu durante aqueles 3 anos de ministério. É verdade que o encontramos em Jerusalém, no templo, mas isso era mais naqueles contextos das festas judaicas. A maior parte do tempo ele afastava-se desse centro religioso que era Jerusalém e ia para a sua terra, e foi nesses lugares da Galileia que ele, de facto, mais ministrou aos necessitados, aos enfermos e aos que iam a ele pedindo socorro e ajuda. Então as palavras de Jesus para estas cidades, são de facto muito fortes. Há aqui uns ais de Jesus. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porquê? Porque aqueles habitantes, ou os habitantes daquelas cidades, apesar de terem presenciado muitos milagres que Jesus operou, diz o texto, que não se arrependeram. Não se arrependeram. E é interessante, e gostava de sublinhar a forma como ele se dirige a Cafarnaum. Querias elevar-te até ao céu. Há aqui um sentido de altivez, de soberba, que Jesus identifica e que sublinha. E ele diz, se outras cidades conhecidas pela sua imoralidade, cidades mais pagãs, como Tiro e Sidom, e uma bem conhecida da história bíblica, do relato bíblico, que foi Sodoma, ele diz, se essas outras cidades ímpias, que não creem em Deus, onde o povo, de uma maneira geral, é pagão e serve e adora outros deuses, se nessas cidades se tivessem operado os milagres que eu operei entre vós, essas cidades teriam reagido de maneira diferente. E Jesus diz, no dia do juízo, o julgamento será mais brando para com eles do que para convosco, porque vocês tiveram a oportunidade de presenciar, de testemunhar os sinais que eu operei no vosso meio, mas vocês não se arrependeram. Então temos aqui uma palavra de censura, de advertência, uma palavra de advertência. Podemos reconhecer que há aqui um sentido de um tom de julgamento, condenação. E um sinal de juízo, Jesus aponta para um juízo, para o dia de juízo. Aquelas cidades, elas serão duramente penalizadas. Mas gostava de chamar a vossa atenção para esta realidade. E nós estamos a procurar focar-nos em Jesus, porque Ele disse para irmos a Ele, tomarmos o seu jugo e aprendermos dele. E este é o sentido com que estamos a partilhar. Queremos conhecer Jesus. Quem é este Jesus
que tantas vezes nos referimos a Ele como o Deus entre nós que agiu em misericórdia e graça para curar, para abençoar, que não rejeitou a mulher adulta, que entrou na casa do Zaqueu publicano, e tantas vezes, e bem salientamos essa dimensão da misericórdia em Jesus. Mas quem é este Jesus que fala de juízo? Que diz a Cafarnaum, uma cidade dos seus conterrâneos, e a censura, e lança em seu rosto a sua altivez. E ele disse, quiseste elevar-te, pois a ti te digo que serás rebaixada até ao inferno. Quem é esse Jesus que a Bíblia fala? Este é o Jesus que a Bíblia fala. Um Jesus que fala de compaixão e de amor, e que age em compaixão e amor, mas também lança em rosto a incredulidade e a falta de arrependimento. Pensemos aqui nestas palavras, note, não nos precipitemos a julgar mal Jesus, ou a considerar mal este Jesus que é a imagem do Deus Pai. Porque este ai, que tem aqui um toque de julgamento e de juízo, é um ai também de lamento, de dor e de sofrimento. Não é aquele ai, não é aquele Deus que está ali irado e dizer, não me aceitaram, agora vou castigar-vos, agora vão ser penalizados. Não é uma ira descontrolada, não é um julgamento, errático como o julgamento humano. Não. Infelizmente, muitas vezes nós olhamos para Deus pensando naquilo que é a realidade do homem, mas não devemos pensar assim. Não devemos olhar para Deus pensando na fraqueza do homem, porque o homem é que foi feito à imagem de Deus e o homem está adulterado. E, portanto, temos que pensar em Deus e procurá-lo, conhecê-lo à luz das Escrituras. E, portanto, este julgamento não é como o dos discípulos, que quando Jesus foi rejeitado em Samaria, Tiago e João logo se apressaram e disseram a Jesus, queres que mandemos que seja derramado fogo do céu sobre eles, sobre os samaritanos que estavam a rejeitar Jesus? E Jesus disse, não, vocês não conhecem o Espírito a que pertencem, eu não vim para destruir, eu não vim para castigar, eu vim para salvar. Então este ai de Jesus é um ai de lamento, é um ai de peso, é um ai de tristeza. Porque se há alguém que tem dor e que chora por aqueles que estão em condenação, é o próprio Deus. Não é o julgamento de João e Tiago. Não é essa precipitação de condenar e de castigar precipitadamente e de forma talvez desajustada ou desequilibrada. Não. É um peso que chora. O ai de Jesus por Cafarnaum e por Betsaida é o ai de Jesus por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu te quis, como eu quis guardar os teus filhinhos. Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que vêm em nome de Deus, como eu quis cuidar dos teus filhos, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Esse é o Jesus que chora, esse é o Jesus que lamenta. E pensando até nos dias que estamos a viver, quando alguns falam de que o que estamos a viver, eu tenho para mim que é mais sinal de Deus para nos alertar para o perigo que corremos se continuarmos longe de Deus, porque os dias que vivemos ainda não são de juízo. Não estou a dizer que não haja juízo ou que não haverá juízo, porque o próprio Jesus apontou para um juízo final. Mas creio que o que vivemos hoje tem mais a ver com sinais e com alertas, como os sinais da cura, que ele queria que levassem as pessoas a reconhecerem quem ele era. Também o que estamos a viver é para nos alertar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fraqueza, para o nosso pecado e lembrarmos de que há um Deus misericordioso e que nos ama e que vem ao nosso encontro para nos salvar e não para nos castigar. Então veja, é nesta dor e neste lamento, neste pesar, quando Jesus está a pronunciar estas palavras sobre estas cidades rebeldes, que vem a oração de Jesus. Veja o que diz a seguir, a tal oração que antecede ainda o convite. Eu estou a dizer isto porque eu acho que o convite ganha mais sabor quando nós acompanhamos aquilo que está a acontecer no coração de Jesus. Primeiro, o lamento e a advertência a cidades rebeldes. E depois Jesus muda o seu pensamento, o seu sentimento e passa de uma advertência para uma oração. E ele, depois da advertência, diz assim, naquele momento, Jesus exclamou, agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples estas coisas que tinhas escondido aos sábios e entendidos.
Sim, Pai, agradeço-te por ter sido essa a tua vontade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É como se Jesus tivesse mergulhado no lamento e no peso por causa daquelas pessoas que o estavam a rejeitar, dos seus conterrâneos, que não estavam a reconhecer os seus milagres, a sua divindade, o seu amor e a sua misericórdia, que não se estavam a arrepender, e naquele momento de peso, Jesus parece ter necessidade de se aliviar e volta-se para Deus. Mas obrigado, Deus, obrigado, Pai, porque se para alguns tu estás oculto, se alguns não me reconhecem, e porque não me reconhecem estão-te a rejeitar, também é verdade que alguns têm despertado para o teu amor e para a tua misericórdia. E tu ocultaste a uns, mas revelaste-te a outros, aos simples e aos humildes. A esses a quem eu também me quero revelar. E essa é a tua vontade. Então veja, antes do convite, há palavras de lamento e peso e de alerta para aqueles que não estavam a ver a misericórdia e o amor do Pai revelado em Jesus. Ao mesmo tempo, há um coração grato porque alguns atendem, porque alguns reconhecem, porque alguns são simples e humildes e a esses ele pôde-se revelar. E é depois dessa oração que vem o convite. E o convite é, venham ter comigo. Se vocês estão carregados, se vocês têm peso, se vocês sentem essa carga, venham ter comigo porque eu posso aliviar-vos. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus está a falar, eu disse na quarta-feira e mantenho, o convite de Jesus, venham todos os que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não diz quem são esses e nem diz que tipo de peso é que eles têm. Mas neste contexto nós entendemos que Jesus está a falar para além do peso da doença, para além do peso do luto, para além do peso da tribulação, para além do peso de outro tipo de aflição ou de preocupação. Parece que Jesus está aqui a convidar aqueles que estão a sentir o peso do seu pecado. A esses que estão a olhar para Jesus e que estão a reconhecer a sua necessidade dele, que estão a vir e assim, porque aí entra a ação do Espírito Santo. Porque, repare, aqueles daquelas cidades foram rebeldes. E para eles Jesus lança um alerta e uma palavra de peso e de lamento, porque se não mudarem, se não se arrependerem, terão que enfrentar o juízo. Agora, aqueles que diante do mesmo Jesus são simples, são humildes, sentem a sua fraqueza e a sua incapacidade, a esses ele revela-se. Tiago vai dizer mais tarde na carta, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja, a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa arrogância faz com que Deus se oculte. Agora, quando Ele comunica connosco e encontra em nós humildade, reconhecimento, quebrantamento, o Espírito de Deus ajuda-nos e Ele revela-se. E o encontro não é racional, não é pela lógica da nossa razão. O encontro com Deus, o discernirmos Deus, vai para além da nossa capacidade de ler, de entender. Tem que haver um coração humilde e para o conhecermos tem que haver depois uma correspondência de Deus de revelação. E a oração fala dessa dimensão da revelação do Pai através do Filho. Por isso, e neste sentido, eu creio que ficamos em melhores condições para entendermos o convite. Sim, podemos ir a Jesus. Sim, podemos encontrá-lo. Sim, seremos aliviados. Mas quando o fazemos nesta atitude de coração. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, maior, de uma forma mais fácil, à medida que nos aproximamos de Jesus, naturalmente, e se o fazemos na atitude correta, vamos tendo maior percepção da nossa condição de pecadores. E aí acontece o arrependimento. É um bocadinho a reação de Moisés na sarça. Ele ganha um temor e sente-se indigno quando percebe que é Deus que lhe está a falar. É a reação de Pedro no barco quando Jesus os orienta numa pescaria sobrenatural e Jesus naquele instante, logo no início e no primeiro encontro, parece que era o primeiro encontro com Jesus, ele diz para Jesus, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Essa noção, essa dimensão
de que de facto Ele é o Senhor, Ele é nosso Pai, mas Ele é o Criador, Ele é santo e nós somos indignos. E é quanto mais nos aproximamos dele, mais sentimos esse peso do nosso pecado. Mas não é para nos esmagar, é precisamente para o encontrarmos como Salvador, porque Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E é quando nos aproximamos nessa atitude e nessa condição de humildade, de arrependimento, que Jesus nos oferece o alívio. E por isso Ele nos diz: tomem o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este é o Jesus da Bíblia. Este é o Jesus que te ama. Este é o Jesus que te convida. Este é o Jesus que nos alivia. E para além dos escritos, para além dos milagres, dos sinais que Ele operou, tudo vai ter a maior revelação e onde o podemos discernir melhor é na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário, aonde Ele vai carregar a nossa culpa e a nossa condenação, aonde Ele vai carregar o nosso jugo e aonde Ele vai beber o cálice da ira de Deus, que Ele disse em determinada altura lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. É o cálice da ira de Deus que Ele vai beber, que é o castigo que estaria destinado para nós, que somos pecadores. Ele livremente vai assumir na cruz do Calvário para nos conceder o alívio que de outra forma nunca alcançaríamos. Então, quando nos aproximamos de Jesus e quando nos aproximamos da cruz, nós discernimos o quanto Ele nos ama, ao ponto de morrer por nós, morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados pudessem ser removidos e esse fardo pudesse ser retirado e definitivamente pudéssemos ser aliviados. Há um alívio, há um descanso para a nossa alma. Jesus diz: assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Eu disse na quarta-feira e repito: o jugo de Jesus é o jugo do amor. Quando encontramos Jesus, compreendemos, experimentamos e conhecemos quanto Ele nos ama. O seu fardo é leve, o seu mandamento é leve. Quando aprendemos Jesus, aprendemos a amar como Jesus amou. E isto não é só uma questão de um encontro e de um momento, é alguma coisa que devemos depois fazer no tal processo de relação com Deus e de discipulado, conhecendo a cada dia, conhecendo mais, deixando que Ele encha mais o nosso coração para sermos mais parecidos com Ele. Aí encontramos o fardo leve, o alívio, o descanso para a nossa alma. Como Deus disse a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito, sê completo. E é quando amamos como Jesus ama, e só o podemos amar como Ele nos ama, quando nós confiamos no seu amor e confiamos no que Ele fez por nós na cruz. E quando começamos a amar como Ele ama, quando começamos a perdoar como Ele perdoa, quando começamos a servir como Ele serve, a vida torna-se leve, ficamos preenchidos. Há uma plenitude, há uma paz que excede o entendimento, porque estamos a ser conduzidos, guiados por Ele e sentimos profundamente realizados, mesmo que seja passando por circunstâncias difíceis, como muitos cristãos vieram a passar, e alguns até morreram por causa do amor que tinham a Jesus. Paulo e Estevão e tantos outros, e até na história mais recente e até na história atual. Mesmo que eu, como cristão, ainda sofra algum tipo de tribulação, algum tipo de problema, mas se eu estou a viver como Cristo planeou para a minha vida, e como Paulo dizia: não vivo mais eu, mas é Cristo vive em mim, então há um alívio, há uma plenitude. Quando fazemos uma coisa simples, quando servimos alguém, quando nos doamos, quando ministramos, quando de alguma forma percebemos que estamos a ser úteis ao nosso próximo, isso preenche profundamente o nosso coração. E mesmo que seja com sacrifício, há uma paz abundante. É esse jugo que Jesus está aqui a falar. É esse descanso, essa plenitude para a nossa alma que Ele nos está a dar. E quando a encontramos, as coisas terrenas, as coisas muitas vezes que têm a ver com as nossas concupiscências, com os nossos desejos, os nossos instintos mais carnais, eles deixam de fazer sentido. Veja como isso é o oposto da tal altivez, pelos vistos, que tinha marcado Cafarnaum e aquelas cidades. Por isso eles foram rejeitados e não puderam contemplar. Mas aos humildes Deus quer se revelar. Eu desejo profundamente que tu possas ir a Jesus, e o que eu desejo profundamente é que eu possa continuar na presença de Jesus. E vou terminar
terminar orando para que de facto o Senhor guarde os nossos corações e possamos ser mais como Ele, e possa prevalecer a humildade, a mansidão, possa permanecer esta consciência de que sem Deus somos nada, que somos totalmente dependentes dEle e que podemos confiar nele, porque Ele é o Deus eterno, um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus justo, mas um Deus fiel, um Deus misericordioso e um Deus que já nos garante a vitória e a salvação completa em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Aproxima-te, Jesus. Vai ter com Ele. Agora que vamos orar e depois deste tempo, ou quando estiveres a assistir a este vídeo, tira tempo para ficares na presença do Pai. Fala ao Pai em nome de Jesus e desfruta da presença do Espírito Santo na tua vida. Vamos concluir este tempo com uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua revelação completa e plena da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos te agradecer muito a ajuda do teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, porque preparaste de forma plena e completa desde a eternidade a nossa redenção. Preparaste um caminho e tu próprio te tornaste o caminho que nos leva de volta ao Pai, ao paraíso e àquilo que tinhas preparado para sempre, desde sempre para a humanidade e para cada um de nós. Nós te agradecemos. Queremos te pedir perdão por todo o nosso orgulho, por toda a nossa rebelião, Senhor, do passado e aquela que ainda vai muitas vezes marcando o presente da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Tantas vezes nos achamos superiores, mais que os outros. Tantas vezes confiamos demasiadamente em nós, nas nossas ideias, na nossa razão, nas nossas obras, nos nossos méritos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa todo esse orgulho que marca a nossa existência e a nossa pessoa, Senhor, e retira de nós. Leva para longe esse velho homem, Senhor, e faz-nos mais parecidos contigo. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, consciente de que sem ti somos nada, contigo somos mais do que vencedores. Obrigado por Jesus. E em nome de Jesus te agradecemos e pedimos ainda por aqueles que nos estão a escutar nesta hora, que nos possam vir a visualizar e ouvir esta mensagem. Oramos para que a tua presença os inunda, oramos para que o teu Espírito Santo os ajude e te reveles a cada um, sabendo, Senhor, que essa é a tua promessa, essa é a tua garantia e tu não mudas, tu és o mesmo hoje e tu hoje queres salvar e guarda os nossos pés, Senhor, para ficarmos firmes até o fim, para não chegarmos a uma condenação, mas para caminharmos para uma salvação plena e completa que tens para nós. Te agradecemos, te pedimos tudo isto no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus vos abençoe. Se entenderem partilhar o vídeo com os vossos amigos, façam-no. E fiquem atentos, porque no domingo estaremos novamente juntos às 10 da manhã. O Senhor vos abençoe.